Leitura Bíblica de 30 de julho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 1 a capítulo 28, versículo 27. Então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei, em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas eram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, e à porta do vale, e à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha, feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seu pai, e o sepultaram com eles no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: Leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa,
filha de Zadoque, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo ainda se corrompia. Ele edificou a porta superior da casa do Senhor, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá, e castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e sepultaram-no na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram, e levaram dele em cativeiro uma grande multidão em presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos os homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Ezicre, homem valente de Efraim, matou a Maasias, filho do rei, e a Asricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo que levaram para Samaria. Mas estava ali o profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até aos céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque, além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos grande culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os cativos, e vestiram de despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e vestiram-nos, e calçaram-nos, e deram-lhes de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e conduziram-nos a Jericó, à cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo o rei Acás mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e feriram a Judá, e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da campina e do sul de Judá,
e tomaram a Bet-Semes e a Aijalon, e a Geiderote, e a Socó, e os lugares da sua jurisdição, e a Timna, e os lugares da sua jurisdição, e a Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este se houve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto, e não o fortaleceu, porque Acaz tomou de despojos da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acaz, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém, eles foram à sua ruína, e de todo Israel. E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar.